Porque eu falava logo na abertura do programa que a produção brasileira deve chegar a 103 milhões e 800 mil toneladas de acordo com a Conab. E olha só, vamos ter perdas. Essas perdas que eu falo estão principalmente na fronteira agrícola desses estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Deve ter uma redução entre 2,4 até 2,7 sacas por hectare por conta dessa situação aqui que o Roberto Guerra acabou de mostrar. Essa situação de ter uma seca, não chove, esse veranico que atinge a região traz prejuízos à produção. Então, deve ter essa queda de 2,4 até 2,7 sacas por hectare. Acontece é que no Mato Grosso e no sul do Brasil deve haver uma compensação. Essa compensação deve ser na casa acima de 2 sacas por hectare, o que acaba compensando as perdas que tivemos ou que podemos ter na fronteira agrícola do Mato Piba. E o que você vai ver agora no Agricultura BR, você só vê no Agricultura BR. É uma visão um pouco mais expressiva sobre o que acontece com o quadro de oferta e demanda do Brasil. Porque se, por um lado, a produção nacional deve alcançar 103 milhões e 800 mil toneladas, calma, o número é alto? Sim, é calmo. Traz pressão negativa sobre o mercado? Vai trazer, já está trazendo. Só que no Brasil, se somarmos a exportação e também aquilo que deve ser consumido internamente, chega a 103 milhões e 500 mil toneladas de soja. O Brasil continua vendendo muita soja e a demanda que mantém esse mercado ser tão importante e pode trazer um equilíbrio também nos valores neste ano de 2017. Vamos mostrar agora, então, os dados da Conab para a produção brasileira de soja. Vamos mostrar produção, ver como é que estão o suprimento total do país, qual que é a demanda geral, os estoques, as exportações. A partir de agora, você confere todos os dados conosco. Nós temos aqui, primeiramente, produção de soja no Brasil, na temporada 12-13 até a temporada 16-17. Na temporada 12-13, o Brasil produziu 81 milhões 490 mil toneladas. Na 13-14, subiu para 86 milhões 120 mil toneladas. Na 14-15, sobe bastante, vem para 96 milhões 220 mil toneladas de soja. Na 15-16, recua um pouco, vem para 95 milhões 430 mil toneladas. E os números apresentados pela estatal brasileira nesta terça-feira puxam para 103 milhões e 800 mil toneladas de soja. É muita soja no Brasil, de acordo com esses dados que foram apresentados pela Conab. A maior produção da história, é um recorde realmente que não tinha sido atingido pelo Brasil. Na última temporada havia expectativa que passaria de 3 dígitos, mas não aconteceu. A temporada 16-17 dificilmente não vai atingir pelo menos 100 milhões de toneladas, agora estimada em quase 104 milhões pelo órgão oficial aqui no país. Vamos continuar trazendo os dados, porque nós queremos trazer todas as maneiras de se interpretar essas informações da Conab, porque este sim é um assunto importante para o agronegócio. Este sim é um assunto que impacta no bolso do produtor rural brasileiro e também no bolso da nação de uma maneira geral, porque envolve o valor daquele produto que é o mais importante do país. Complexo soja, principalmente o grão de soja. Trazendo aqui mais informações, consumo de soja no Brasil, ele também se amplia. Nós temos aqui as torres sendo lançadas. Observe que a temporada 12-13 teve 38 milhões 690 mil toneladas de soja sendo consumidas no país. Na 13-14 eram 40 milhões e 200 mil toneladas. Na 14-15, os números alcançaram de consumo interno a 42 milhões 850 mil toneladas da oleaginosa. Na 15-16, mesmo com uma ligeira quebra para a temporada, o consumo chegou a 43 milhões e 700 mil toneladas de soja. De acordo com a Conab, o consumo interno de soja aumenta a quase 3 milhões de toneladas na temporada 16-17, vindo para 46 milhões e 500 mil toneladas de soja, portanto, guarde esse número. A temporada 16-17 deve chegar a 46 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Esse é um número que tem que ser guardado. O outro,
está em torno das exportações brasileiras da oleaginosa, que deve alcançar, de acordo com a estatal, também um número recorde na temporada 2016-2017. Então, vamos trazer aqui um outro dado importante, que são as exportações. E aproveitar e mostrar também como é que vem o andamento nas últimas temporadas do país em relação aos embarques brasileiros de soja. Observe que nós temos aqui dados das exportações. Na temporada 12-13, foram 42.790.000 toneladas da oleaginosa. A 13-14 contou com 45.690.000 toneladas de soja. 14-15 chegou a 54.320.000 toneladas, de acordo com a Conab. O Brasil exportou, na temporada 15-16, 51.590.000 toneladas de soja. E a 16-17 deve alcançar 57 milhões de toneladas da oleaginosa. Então, os números que eu quero que o telespectador que está nos acompanhando aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, guarde. 46.500.000 toneladas de consumo interno e 57 milhões de toneladas de expectativa de exportação para a temporada 2016-2017. Esses números vão formar a demanda geral por soja no Brasil. E aí você vai observar que o Brasil precisa, de fato, produzir pelo menos 100 milhões de toneladas, pelo menos 103 milhões de toneladas, porque os números, quando somamos o que vai ser consumido e a expectativa de exportação, chegam a 103 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. É muita soja que é demandada aqui pelo Brasil. É o que nós vamos conferir agora. Esse quadro de oferta e demanda, a demanda total pela soja no país, chama muita atenção, porque ele mostra o porquê que o Brasil precisa chegar até 103 milhões de toneladas, e mesmo com uma superprodução em relação ao Brasil, mais de 103, quase 104 milhões de toneladas, sim, o Brasil não está nas melhores situações em relação à folga de estoques, de dias garantidos de consumo. Por quê? Na temporada 12-13, a demanda total do Brasil, somando o que acontece em relação ao consumo interno e também exportação, chegou a 81.480.000 toneladas de soja. A 13-14 alcançou 85.890.000 toneladas. Na 14-15, 97.170.000 toneladas de soja. A 15-16 contou com 95.290.000 toneladas, portanto, ligeiramente abaixo da temporada 14-15. Enquanto que a 16-17 vai chegar a 103.500.000 toneladas de soja. Então, observe, ainda que o Brasil vá ter uma temporada recorde, quase 104 milhões de toneladas de soja, se a Conab estiver certa. Mas a expectativa hoje geral do mercado é que o Brasil vá produzir mais de 103 milhões de toneladas. Então, se a Conab estiver certa, o Brasil produz 103 milhões e 800 mil toneladas. Entretanto, essa situação não traz algo muito cômodo em relação ao quadro de oferta e demanda. Por quê? Porque o Brasil precisa de 103 milhões e 500 mil toneladas para o consumo interno e também para as suas exportações. Esse dado é um dado de equilíbrio, mostra que o Brasil, sim, aumenta os seus estoques, mas aumenta muito pouco. É o que eu quero destacar agora: o Brasil aumenta os seus estoques entre a temporada passada e a temporada atual, cerca de 600 mil toneladas. Observe os dados, então, temos aqui os estoques nacionais. Temporada 12-13 tinham 740 mil toneladas em estoques, 13-14, 1.547.000, 14-15, 926 mil toneladas, enquanto que a 15-16 chegou a 1.469.000 toneladas. A 16-17 vem para 2.047.000 toneladas, de acordo com a Conab, portanto, fica aqui pouco acima de 500 mil toneladas a mais entre o que se tinha na temporada 15-16 e na 16-17, de acordo com os dados apresentados hoje. Dados que mexem sim com o mercado, que proporcionam uma situação de pressão. Entretanto, mais uma vez eu insisto, é bastante ajustado o quadro de oferta e demanda no Brasil. A oferta total de soja deve alcançar 103 milhões e 800 mil toneladas e a demanda total, a soma do consumo interno mais a expectativa de exportação, 103 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa.